Hoje eu entro aqui mais para servir do que para ser servida. E eu vou dar um exemplo que eu estava falando bem esdrúxulo mesmo. Quando você vai a um restaurante, não tem os garçons, os maîtres, os cozinheiros. Eles estão ali para nos servir. Mas se eles se beneficiam com aquela comida? Muito provavelmente sim. Porque o chefe que vai fazer a comida, ele vai comer daquela comida. Os auxiliares de cozinha vão comer daquela comida. Talvez o garçom não coma aquela comida, só que tem uma comida para ele. Eu lembro quando eu fui no Clara, eu estava conversando com a menina que trabalhava tipo, a garçonete. E aí eu perguntei para ela: vocês comem essa comida? Ela falou: não. Tem uma cozinha especial para nós. Ou seja, ela também se beneficiava daquela cozinha, de alguma forma. Mas ela estava lá para servir. E eu não estou cobrando ninguém de servir, tá, gente? Eu estou falando para vocês se colocarem, porque tem horas que nós somos servidos e tem horas que nós servimos. Mas voltando ao ponto, tem uma egrégora enorme, muito grande, que eu conheço pouca gente, mas eu conheço bastante. Acho que mais do que vocês, talvez, que ainda não perceberam. E esses tratamentos no invisível, energéticos, eles estão acontecendo independente da nossa crença, vontade, ou até mesmo da nossa permissão. E eu vou explicar o que que é permissão nesse caso. Nós trabalhamos com leis universais. Então, nós não precisamos, por exemplo, permitir que a gravidade atue sobre nós. Ela vai atuar independente da nossa autorização. Tudo bem? Tá. E essa egrégora, ela é regida pelas leis espirituais. Ah, por isso que eu digo que é independente da nossa permissão. Porque vai acontecer. Tá, Paula, mas a egrégora do Elos só funciona das 10 às 11 da manhã de domingo? Não, não. Ela funciona 24/7. Sempre terá alguém disponível para atendimento. E nem sempre esse alguém é a Paula, é a Ana, é a Aline. São, são os nossos amigos espirituais. Nem sempre é o doutor Arnaldo. Não, nem sempre é o doutor Arnaldo. O doutor Arnaldo tem uma equipe multidisciplinar. Lembra de um hospital? Você sempre vai falar com o chefe da equipe? Ou ele tem outras pessoas que te atendem ali? Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem? É a mesma coisa. Ah, Paula, mas a minha questão não é saúde física. A minha questão é
Mental, emocional. Sim, temos psicólogos, psiquiatras na egrégora. Minha questão é jurídica. Sim, nós temos advogados. Para quem não sabe, o Pimenta é advogado. Pimenta é o guardião. Ele tem conhecimentos jurídicos. Seu tranca foi juiz. Olha lá, Ana falando. Então, por que que eles sempre falam, e eu só repito o que eles sempre falam. Aqui dentro vocês vão encontrar o que vocês precisam. Porque de fato existem mais pessoas do que nós podemos imaginar e intuir. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui dentro, tá? Aqui dentro. Nós estamos em 15 pessoas aqui dentro. Se eu precisar de uma fisioterapeuta, eu tenho que me procurar. Para quem não sabe, a Milena é fisioterapeuta, minha irmã. Mi, você tá em cirurgia, fecha e fica só quietinha escutando, tá bom? Você pegou o copo de água e a bacia? Fecha, fecha e só fica escutando. Para quem não sabe, minha irmã é fisioterapeuta. Nós estamos aqui, ó, dentro dessa egrégora. Ah, se nós precisarmos de alguém para nos ajudar como advogada, a Regiane é advogada. Ah, se nós precisarmos de alguém para falar sobre contabilidade, a Neide é contabilidade. E cada um tem a sua profissão. É o especialista em alguma área. Ninguém vai ficar rendido ou vai ser todo mundo atendido pela Paula. Vocês podem ser atendidos pelo doutor Arnaldo, mas a Paula mesmo dando conselhos de medicina não rola. Não é a minha especialidade. Eu não sei fazer isso. Percebem como, dentro desta egrégora, os laços vão se formando e nós podemos utilizar o melhor de cada um de nós? Eu não sei a profissão de todo mundo aqui, mas eu sei, por exemplo, que a Ana é advisor de negócios, a Dani Marques, ela é terapeuta e consteladora familiar, a Laure ela é empresária e tem uma sorveteria, a, a Ana Silva, que é a Nadi, ela é historiadora, a Nath, ela é influencer digital e especialista em marketing digital, o Rô é imediato de navio cargueiro, ou seja, ele conhece todo o navio e sabe coisas que a gente não sabe portuárias, falando de portuários. É muito específico. Minha mãe é professora de português, a Aninha é bióloga, a Neidinha, eu já falei, é contadora, o Laércio é empresário, tem experiência em várias empresas de vendas, tanto na venda quanto na operação. Se vocês tiverem que procurar, me perdoa se eu esqueci de alguém, é porque às vezes eu não sei a profissão ou eu realmente esqueci. Mas vocês entendem que dentro desta egrégora que nós estamos falando, eu estou falando de 15 pessoas aqui, nós podemos procurar e pedir para a pessoa certa nos ajudar?
Adianta vocês pedirem para mim, que sou arquiteta e empresária, algum conselho sobre redes sociais ou sobre fisioterapia? Pode até pedir? Pode pedir. Eu vou dar? Não vou dar. Eu posso encaminhar, porque eu não sei. E é assim que acontece no invisível. Existem pessoas que vêm trabalhar aqui no invisível. E não são poucas pessoas. Vocês imaginem só, nós estamos aqui em 15, perdão, 17. E hoje é Dia das Mães, certo? Mas geralmente essa sala fica com 25, 27. Num dia lotado bate 30. Cada um de vocês tem a sua própria egrégora. Vamos multiplicar pelo menos por 7? Vamos multiplicar por 10 para facilitar a conta? 15 vezes 10, 150. Vamos pensar que essas 150 pessoas que estão aqui hoje conhecem mais 10 pessoas. 1.500. E é exponencial. Ah, Paula, mas eu conheço 10, mas nem todas as 10 vêm. Não estamos falando só e apenas de serem seres encarnados. Nós estamos falando do mundo que a gente não enxerga aos olhos nus. Eu tenho muita facilidade de enxergar, principalmente de olhos fechados. Se vocês soubessem o que eu já vi, estádio de futebol com arquibancadas para cima. É muito grande, é muita gente. Muita gente para quem? Para mim. Porque para um artista famoso, para alguém, vamos lá, uma Shakira que acabou de fazer um show no Copacabana, multiplica por 10. É muita gente. E quanto mais pessoas nós conseguimos tocar e impactar, mais o nosso trabalho chega no mundo. E eu estou falando de tocar e impactar positivamente. Não existe positivo e negativo. Vamos trocar essa palavra. Aí, Paula, como é que não existe positivo e negativo? Existe polo positivo e negativo. Calma, vou explicar. Toda vez que nós tocamos uma pessoa, é, nós despertamos nela a luz ou a sombra. Luz e sombra não é positivo, não é negativo. É simplesmente um sentimento que ela tem e que precisa aflorar. Para que ela possa, para que essa pessoa possa se curar e aí sim entrar em contato com a verdadeira essência. Perfeito? Neste sentido, não existe positivo e negativo. Agora, em vários outros, sim. A depender até da nossa intenção. Qual é a minha intenção fazendo este trabalho? É ajudar a Ana? Poder. Porque quando eu entro com a intenção de ajudar alguém,
eu entro na salvadora. Vocês imaginaram que eu ia falar que sim, né? Não. Eu entro na salvadora. E aí eu deixo o meu ego me dominar. Gente, como eu sou boa. Nossa, sério, eu sou espetacular. Eu chego, eu ajudo a Ana, o Laércio, a Regiane, a Aline. Eu sou foda, sou sensacional. E aí eu inflo. E aí eu passo a não transbordar e ser canal da egrégora maior. Eu passo a colocar a minha opinião pessoal no trabalho. Ah, mas você nunca coloca a sua opinião pessoal no trabalho? Óbvio que eu coloco, porque está saindo através de mim. É através de mim. Tem muito de Paula aqui. Tem muita Paula nas palavras. Mas, a não ser que vocês me peçam opinião, vocês não vão escutar falando, nossa, Ana, a sua camisa é cinza, eu não gosto de cinza. Vocês não vão escutar falando isso. Não vão. Ah, mas eu amo cinza. Ela gosta de cinza. Ai, Paula, o seu fone de gamer fica breguíssimo para você no vídeo. É opinião. Nós não trabalhamos com opinião aqui dentro. É óbvio que a gente ainda precisa aprender e praticar muito mais. E quem disser o contrário tá. Ou tá mentindo ou não tá vendo. Tem duas opções. A gente gosta de dar opinião para tudo. Só que a gente aprende também que dar opinião em tudo é emaranhar em energias. Então, só voltando um pouquinho aqui. Essa parte que está acontecendo no invisível é muito maior que cada um de nós. Então tá. Qual é a intenção que a gente pode entrar aqui dentro no domingo, na vida, fazer o meu melhor? Ah, mas eu estou entrando para receber. Faça o seu melhor recebendo. Ai, mas eu não gosto de deitar 15 minutos, eu não acredito de colocar água. Faça o seu melhor. Quanto mais você se abre, quanto mais você se entrega, mais você recebe, mais você se cura. Ah, Paula, mas quem está em processo de trabalho? Quem está fazendo a parte de doação? Faça o seu melhor. Mas eu não concordo. Ana Egrégora errada. Se você não concorda com o método, valores da egrégora em que você se propõe a trabalhar, tá na egrégora errada, isso está te machucando. E veja bem, eu não estou expulsando ninguém daqui, não. Pelo amor de Deus. Não é sobre isso. Mas sobre a gente entender se aqueles valores condizem com o nosso. Quais são os valores do Elos? Eu nem sei porque eu estou falando tudo isso, porque eu ia falar do Dia das Mães. Mas se está falando é porque tem gente escutando. Tá tudo bem. Quais são os valores dos Elos? O primeiro valor do Elos, liberdade. Liberdade não é libertinagem, é liberdade. Todo mundo, todo mundo tem o direito de ir e vir.
de sentir, respeito, respeitar as opiniões diferentes. Eu gosto do verde, a Ana gosta do preto, a Regiane gosta do preto e o Laércio gosta do verde. Tem duas pessoas que gostam de verde e tem duas pessoas que gostam do preto. E tá tudo bem, porque se todo mundo gostasse do vermelho, o que que seria do mundo amarelo? Liberdade, respeito. Eu não preciso concordar em tudo para fazer parte de alguma coisa, mas eu posso sim aprender a me posicionar. Senão teríamos um exército de loiros, de loiras, de olho claro, não é? Só eu e Laércio poderíamos ficar nesse momento. Porque minha mãe é morena de olho escuro, a Ana. Só eu e Laércio ficaríamos, os dois de cabelinho branco e olho claro. Estamos falando de único gênero, não estamos falando de únicos gostos, nós estamos falando da diversidade com liberdade, com respeito. Outro valor muito importante do Elos é a família. É um valor do Elos. É importante para mim. Falou que é importante para você. E se não for importante para mim? Se não te fere, tá tudo bem. Porque lembra, pessoas que feridas ferem. Porque se o valor família for um valor que te ferir, mas como um valor família pode me ferir? Às vezes, sei lá, você ainda tá muito machucada com seu pai, com a sua mãe, com seu ex-marido, com seu marido, sei lá. E aquela constituição de família não faz sentido para você e te machuca. Não faz sentido você estar aqui. E não porque você não é boa o suficiente, mas porque está te machucando. Ah, mas eu quero me curar. Eu quero sim ter a oportunidade de me libertar de todos esses sentimentos. Aqui é o lugar para você. Porque você vai aprender que família é muito mais do que pai e mãe. É muito mais só do que ter marido, do que ter filhos. É muito mais que tudo isso. É você ser acolhido sem ninguém estar preocupado com as coisas que você faz. Que é o respeito, o não julgamento. Ninguém tá aqui para ficar olhando o que o outro faz. Absolutamente ninguém. Ou alguém entra aqui com a intenção de manhã e fala assim: nossa, hoje vamos falar mal da tal pessoa. Alguém entra aqui com essa disposição? Não, ninguém entra aqui com essa disposição. Como que nós entramos aqui? Ou para trabalhar, ou para receber. E geralmente quem fica mais tempo, que começou
recebendo, porque todo mundo entra por uma porta, geralmente pela porta do receber. No meio do caminho, foi percebendo, falou assim: opa, agora eu posso trabalhar um pouquinho. Agora eu tô trabalhando. E trabalha um dia e recebe no outro, trabalhando um dia e recebe no outro. Vai equalizando a energia com a egrégora e se coloca à disposição. Se coloca à disposição dos mestres, dos mentores que vêm fazer esse trabalho. Vocês acham que eu sou a manda-chuva? Oh, Senhor. Não, não sou. E, ai, vou ganhar uma paz. Oh, Alguém vai ganhar um abraço, de um jeito muito gostoso. Eu não sou a manda-chuva. Eu recebo orientações. E geralmente, quando eu falo uma coisa, quando vem aqui, acontece outra. Eu estava prontinha para falar sobre o Dia das Mães. Cada um com seus problemas. Esse definitivamente não era o deles. E aí, o que que a gente faz? Segue a orientação. Porque se eu começasse a brigar com essa energia que está vindo, falar assim, gente, não tem nada a ver isso que eu vou falar agora. Ai, meu Deus do céu, por que que eu tô falando isso? E é óbvio que eu faço. Fiquem tranquilos. Quantas vezes vocês me escutaram os guias falando assim, a menina tá me atrapalhando, ela é teimosa. Mas também eu já aprendi que quanto mais eu deixar e escutar o que eles me falam, o propósito é além de mim. E isso não esbarra nos meus valores, tampouco no meu livre-arbítrio. Porque lembra que eu tô aqui por escolha? E eu escolhi é ótimo, né? Eu escolhi também servir. Quando eu escolhi servir, eu me coloquei à disposição de ser uma mensageira. E nem sempre o mensageiro é o dono da mensagem. Escutem isso que eu vou falar agora. Nem sempre o mensageiro é o dono da mensagem. O que que significa isso? Se a mensagem vem da Ana, eu sou a mensageira e vou falar com a Dani, a mensagem é da Ana, eu sou apenas um instrumento para fazer chegar até a Dani. Isso não significa que eu sou a dona da mensagem, que eu sou a inventora da mensagem. Eu sou apenas instrumento para que essa mensagem aconteça. Somente um instrumento. E às vezes aqui eu sou apenas um instrumento da mensagem. Todas as vezes? Claro que não. É óbvio que não. Muitas vezes sou eu, Paula, que estou falando. Obviamente, muito intuída, obviamente, protegida, amparada. Mas ainda assim, é a essência de Paula. Hoje, neste minuto, não é. Hoje, para falar a verdade para vocês, eu não faço a menor ideia do que eu estou falando. Eu não tenho a menor ideia.
da próxima palavra. Eu não tenho um pensamento elaborado dizendo que eu vou falar isso, scriptado. Não faço a menor ideia. Porque eu estou me permitindo e me coloquei à disposição para que isso acontecesse. Desde que não fira os meus valores. Desde que eu não tenha que fazer nada ilícito. Eu não estou falando apenas de roubar e matar Não. Ilícito para mim. O que é ilícito para mim? Algo que eu sei que saindo daqui eu sentirei culpa. Como, por exemplo, pegar alguém aqui e começar a xingar esse alguém. Ah, mas é, foram os espíritos que mandaram, foram os mestres que mandaram. Porra, certamente eu tô rezando pra gente errada, cara. Certeza que eu tô rezando pra gente errada. Porque não condiz com quem eu sou. Não condiz. E isso, quando eu voltar ao meu normal, a minha consciência, isso vai me gerar o quê? Culpa, ansiedade, medo, vergonha. O que que eu tô querendo dizer com isso? Não se escondam atrás de nada nem de ninguém, seja uma empresa, seja de um casamento, seja de uma notícia da televisão, seja de uma trend da internet, para justificar os seus atos. Você sim é coautor. Você sim está colocando a sua energia ali. E uma vez que você começa a reclamar demais de alguma coisa, vou dar um exemplo aqui, que eu nem queria dar esse exemplo, mas porque eu acho que é muito doído e vai pegar num ponto que todo mundo vai, de alguma forma, julgar. Mas eu quero que vocês limpem um pouquinho a percepção de vocês, independente se vocês gostam, se vocês não gostam, tira isso da cabeça e só escutem, sem passar pro filtro de fulana tá certa, fulana tá errada. Ok? Mas isso é treino, inclusive quando vocês forem ficar no Instagram rolando o feed, tá? Não sei se todas conhecem, mas a maioria deve conhecer a Luana Piovani, que falou mal lá dos filhos da Virgínia. Porque a Virgínia fez coisas que ela não concorda, enfim, ok? Eu não estou falando nem de Luana Piovani e nem de Virgínia. O que eu quero trazer para vocês é a análise de uma situação. Porque quando Luana Piovani fala de Virgínia, ela está falando mais de Luana Piovani do que de Virgínia, ok? Tá. Só que essa situação machuca muito a Luana Piovani. Mas o que a Virgínia fez para machucar a Luana Piovani? Foi a personificação do que a Luana precisa ver. Mas eu não estou falando de Luana Piovani. Eu estou falando de Paula. Oi? Por que que a Paula viu essa notícia no feed?
Por que que a Paula permitiu que essa notícia chegasse até ela? E pior, o porquê a Paula escutou essa notícia. E nós estamos, sim, suscetíveis a isso no mundo. Porque senão nós seríamos monges budistas na torre mais alta do castelo mais alto, sem acesso à internet. E não é vida isso, não é vida real. É a vida de alguém. Mas não é a nossa vida real. Nós estamos, sim, suscetíveis a esse tipo de coisa. E quando a Paula se percebeu ficando do lado de alguém, opa, opa, só um minutinho, querida, volta aqui. Volta aqui, querida. Tá falta, ó, está trombando com os valores duelos, que é a liberdade, o respeito ao ser humano. Ah, mas uma falou da outra, não merece o meu respeito. Por quê? Eu não preciso ter contato, eu não preciso ser melhor amiga. Mas quantos de nós já não falamos alguma groselha, alguma bobrinha que machucou alguém porque nós estávamos com o nosso filtro? E esse filtro estava bem riscado e distorcido. Ah, mas é totalmente diferente. Por que alecrim dourado? Não é. E aí a gente volta. A gente volta. Mas olha aquilo que nos incomodou tanto. Porque não é sobre o que acontece no mundo dos famosos. É o quanto a gente se envolve com aquela notícia dos mundos dos famosos. Por que que a gente se sente no direito de falar mal de alguém ou de tomar partido de alguém, sendo que a gente não conhece a história daquele alguém e a gente só está vendo aqui uma foto de um momento de alguém. E quem nunca mudou de opinião? E quem nunca era tão amigo de uma pessoa que de repente se magoou com aquela pessoa, se machucou com aquela pessoa, viu que aquela pessoa não era tudo aquilo porque que tinha que a gente tinha julgado e se machucou. Tirem os seus deuses dos palcos. Eles são pessoas, são espíritos. Um mestre, ele só tem mais conhecimento que nós e sabe aplicar esse conhecimento. Ele não é melhor, ele não é pior. Ele simplesmente está em outro lugar. Eles não estão no posto de deuses. Porque quando nós colocamos alguém no posto de Deus, seja quem for, existe uma expectativa e uma decepção muito forte. E agora eu entendi. Nossos pais, hum, nossas mães, não são deuses. Eles são seres humanos que erram, que acertam, que estão na vida como nós e que simplesmente aceitaram
a responsabilidade de nos trazer ao mundo conosco. Porque sim, foi um acordo dos dois lados, tanto da mãe quanto do filho ou da filha. E tirar os nossos pais do pedestal os humaniza. E nós nos permitimos olhar com amor os erros e acertos. E não julgá-los pelos erros deles, pelos nossos erros. Porque eu sou mãe. E ontem eu estava conversando com os meus filhos e eles falaram para mim. Os dois falaram, eu fiquei chocada. Você já falou para mim, engole o choro. Eu falei, eu? Eu não. Cara, eu não falei. Eu falei para o Alexandre, Xande, eu já falei isso? Ele falou, não. Olha só que interessante. Eu não sei se eu falei. Eu, não é do meu perfil falar isso. Só que, em algum momento, em algum lugar, eu posso ter falado. Não sei o que, engole o choro. O que que eles escutaram? Para eles engolirem o choro. Porque dois de dois falaram isso? Eu não lembro, o Alexandre também não. Mas dois de dois falaram isso. Ele, olha, vocês devem ter escutado numa trend do Instagram tipo, associaram, porque pode acontecer. Pode acontecer. Tem uma história que só estávamos eu, minha mãe, minha irmã, perdão, eu, a minha irmã e a Letícia dentro do carro. E aconteceu uma cena que foi muito engraçada dentro desse carro. A minha mãe até hoje jura de pé junto que ela estava lá. E a gente falava, mãe, você não estava. Eu estava dirigindo, a Milena do meu lado e a Letícia atrás. E a minha irmã vai confirmar essa história que eu tô contando para vocês. E a minha mãe jura de pé junto que ela estava na cena. E ela não estava, Eu estava. viu? Ela não estava. Eu Foi uma coisa. estava. Ela não estava. E ela jura de pé junto que ela estava. E a Milena tá aqui, ela pode confirmar o que eu tô falando. Estávamos, eu dirigindo, Milena do meu lado e a Letícia no banco de trás. Mas a gente chegou rindo tanto daquela cena, a gente chegou rindo tanto, foi tão engraçada aquela cena, que nós a envolvemos na cena de tal forma que ela acha que ela participou. E de fato, de alguma forma ela participou. Mas ela não estava no momento. Mas ela ficou com a foto. Porque nós ríamos muito. Milena, a mamãe estava na cena? Eu tô em cirurgia. Já acabou, filha. Ah, A, tá a, bom. a mamãe estava na cena? Não estava na cena. Viu? Estávamos eu, Milena e Letícia. Só que a gente chegou rindo muito naquele dia. A gente chegou rindo demais. E minha mãe pegou aquela nossa foto, tchuf, e se inseriu na história. O que que eu quero dizer com isso? Isso é um exemplo perfeito do que eu estou falando agora. Às vezes a história não é sua, mas você se emaranha, se envolve e acha que é sua. É que nesse caso era uma coisa muito engraçada. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Não tá machucando ela.
Mas enquanto as histórias não engraçadas, nós tiramos fotos dos nossos pais, das nossas mães, ficamos agarradas, agarrados nesses locais. Então, hoje, eu queria falar sobre mãe, né? E eles deram essa volta toda para falar sobre mãe. Soltem, libertem-se das fotografias que te machucam. Sua mãe, seu pai, mas hoje vamos falar de mãe. É só uma pessoa que tanto quanto você quer ser feliz, tanto quanto você está aprendendo as coisas da vida, tanto quanto você acerta e erra. Tirem os seus pais do pedestal. Tirem os seus filhos do pedestal. Porque os seus filhos também não serão perfeitos. Seus filhos erram pra caramba. E hoje à noite eu até falei pra Larissa que eu sonhei com ela, mas eu briguei tanto com ela no sonho. Por quê? Foi um sonho bem besta. Ela tinha 3 provas para fazer, e aí ela chegou atrasada na prova, e fez uma prova e não fez as outras 2. Aí eu fiquei correndo que nem uma louca para ela fazer as provas. Aí a amiga dela fazendo prova, ela chorando no sonho. Olha eu espelhando a minha perfeição nela. E sabe o que aconteceria se ela não fizesse essa prova? 1 0 no máximo. Tem que fazer uma prova substitutiva. E eu não tô tirando responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Ninguém tá aqui tirando responsabilidade de nada. Nós somos responsáveis por tudo e colhemos o que fizemos. Mas nesse momento é soltar todas as expectativas, tanto de pais quanto de filhos. E perceber que nós somos perfeitos dentro das nossas inúmeras imperfeições. Nós somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. Então, era isso que eu queria falar hoje. Parabéns a todas as mamães, parabéns a todos os papais que são mães. E parabéns às mães de pets, às mães de filhos humanos, às mães de, de sobrinhos, às mães de gatos, de cachorros, de todo mundo. Tirem as mães do pedestal. E mães, tirem os filhos do pedestal. Seu filho não é o alecrim dourado. E a sua mãe também não. Certo? É isso, Paula, pessoal. estamos terminando a reunião. É claro que eu ia falar hoje, que hoje é meu dia, eu tenho que mandar, tá? Beijinho. Venham rápido, beijinho. Tchau, São tchau. 11h09, mãe. São 11h09. Não Eu faz desci mal, você ia adiantada. terminar antes que eu, então eu já entrei antes para eu terminar, entendeu? É só para eu terminar a Ah, reunião. Eu entendi. falei, não, ela está Ah, terminando antes. Eu vou, tá. Mas só isso. Beijinho, pessoal. Feliz Dia das Mães para todos. Beijo. beijo, gatinhas. Gatão. Tem 2 gatões aqui. Tem o Rô e tem o Laércio. Laércio, você me desculpa que eu vou te chamar de Laerte. Quem é o Laerte? É o mentor espiritual da Ana. Você ganhou um plus. Porque teve uma vez, eu chamei o Laércio o dia inteiro de Laerte. Eu falei, Xande, você não me corrigiu? Ele falou, achei que você tivesse errado. Obrigada, eu estava errada. É Laércio. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Um beijo
Meninas de amanhã, até amanhã. Meninas e meninos de quinta, até quinta. E quem é de domingo, até domingo. Beijo.